Fala moçada, olha o Milhome aí de volta, trazendo para você a análise da lei número 13.260 de 2016. Estamos falando sobre o crime de terrorismo. Nós tivemos a oportunidade no bloco anterior de mostrar que o legislador traz a preocupação de definir o que considera como terrorismo. Primeiro em relação à sua motivação, depois em relação ao resultado que se espera dessa conduta terrorista. A motivação que vem acompanhada necessariamente do dolo, da vontade da realização da conduta proibida, encontra na discriminação de raça, cor, etnia, religião e xenofobia o chamado elemento subjetivo do injusto. E o resultado esperado não é outro que não o chamado resultado normativo, ou seja, o simples descumprimento do mandamento legal de não praticar a conduta considerada como terrorista, não se exigindo o dano à coisa ou à pessoa, o efetivo resultado material. Ficamos então e concluímos o nosso bloco anterior classificando o crime de terrorismo como um crime de atividade. Ah, professor, massa, hein? Pois é, volta para a tela, por gentileza, Batatinha. Agora nós vamos falar sobre os atos de terrorismo propriamente ditos. Vem cá na 2, por gentileza, Batata. Na 1, desculpa. A questão leva em consideração a definição do artigo 2º quando diz que são atos de terrorismo aqueles descritos neste artigo. Então, o artigo 2º, ele se preocupa em, primeiro, esclarecer quais são as motivações, o elemento subjetivo do tipo, o elemento subjetivo do injusto e o resultado esperado, e passa, então, a elencar as chamadas condutas proibidas. Nós vamos falar agora, sim, propriamente dos atos terroristas. O que são os atos terroristas, como eles se materializam? É isso, hein? Joga na tela. Bom, artigo 2º, parágrafo 1º, são atos de terrorismo. Inciso 1º, usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa. Bom, deixa eu te perguntar uma questão. Vem cá na 2, Batatinha, por gentileza. O legislador fala em condutas proibidas usar ou ameaçar usar artefatos explosivos biológicos, vírus, né, por exemplo, nucleares. Você sabe que você deve combinar essa regra do artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 1º, com o caput do artigo 2º. Por quê? Porque lá no artigo 2º caput, o legislador diz que a finalidade do agente é causar dano coletivo de natureza social, influindo na incolumidade pública, incolumidade ou paz social à pessoa e ao patrimônio. Então não basta usar ou ameaçar usar um artefato explosivo. Deve-se, para a caracterização do terrorismo, verificar se essa conduta de usar ou ameaçar usar ou explosivo vem acompanhada de uma finalidade específica. A finalidade constante do artigo 2º caput é aquela vontade de causar comoção pública, social, motivada por razões de xenofobia, discriminação de raça ou preconceito de cor e etnia ou religião. Tudo isso deve ser necessariamente examinado para a realização da chamada adequação típica. Senão, a grosso modo, a simples utilização de explosivo numa mineradora importaria no reconhecimento de uma conduta terrorista. E essa não é a finalidade da Lei 11.360, nem a vontade do legislador. Beleza pura? Massa, volta para a tela aí, Batata. Bom, continuamos com a identificação pelo legislador do que se considera como atos de terrorismo. Inciso 4º. Sabotar o funcionamento ou apoderar-se com violência, grave ameaça à pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos, ou seja, programas espiões, né? Os chamados cavalos de Troia, do controle total ou parcial, lembrei agora, malware, né? Do controle total ou parcial
ainda que de modo temporário, de meio de comunicação ou de transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia, instalações militares, instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e gás e instituições bancárias e sua rede de atendimento. O que nós estamos falando aqui, vem cá comigo na 2, por gentileza, Batatinha, são de atos de sabotagem. Atos de sabotagem que afetem sobremaneira o funcionamento normal da vida em comunidade. É por isso que o legislador se preocupa em identificar como elementos ou objetividades jurídicas protegidas uma série de instalações e de funcionalidades que permitem a vida em comunidade, o desenvolvimento econômico e social. É por isso que se fala em petróleo, é por isso que se fala em educação e saúde, é por isso que se fala na preservação do sistema financeiro. Quando nós falamos em atos de sabotagem, a mesma atenção eu peço que vocês tenham em relação à combinação com o caput do artigo 2º. Não basta o ato de sabotagem, por exemplo, de um site do Banco Central ou de uma instituição financeira privada, se ela vier desacompanhada daquela finalidade última, ou seja, do elemento subjetivo do injusto, a vontade de causar comoção social, dano à incolumidade pública, ao patrimônio ou à pessoa, motivada por xenofobia, discriminação de raça, cor ou religião, ou etnia, porque sem essa vontade última, esse elemento subjetivo do injusto, a figura do hacker, por exemplo, não chega a se tornar uma conduta terrorista. Então, chamo mais uma vez a atenção e vou sempre fazê-lo, porque para que se realize a adequação típica necessária para a caracterização do terrorismo, sempre se deve levar em conta o caput do artigo 2º com as condutas definidas como atos terroristas constantes dos incisos do parágrafo 1º desse mesmo artigo. E falta mais uma. Qual que é? Joga aí na tela, Batata. Olha lá. Inciso 5º, atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa, atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa. Vou usar a minha canetinha chamadora de atenção do milhomem, ó. Atentar, vem cá comigo na 1, por gentileza, ô Batatinha. Qual é a diferença de atentar e causar? Atentar leva justamente à identificação do perigo. Perigo é a causação próxima do dano. É o dano quase realizado, é a colocação em risco voluntário de uma determinada objetividade jurídica. Quando eu atento contra a vida de alguém, eu estou colocando a vida dessa pessoa em perigo, e isso é suficiente para o legislador. Não é necessária a causação efetiva de um dano, seja à vida alheia, seja à integridade física alheia, bastando que se realizem atos que levem um perigo à própria vida ou à integridade física da pessoa. É por isso que o legislador se satisfaz com o atentado, se satisfaz com a tentativa de causação de dano proibido. É por isso, mais uma vez, que eu chamo a sua atenção. Terrorismo não é crime de resultado, ele é crime de atividade. Mas, professor, e se a prática desse ato terrorista, desse ato de sabotagem, trouxer como consequência a morte de inúmeras pessoas? Aí eu terei um crime qualificado pelo resultado. A morte das pessoas não era um elemento essencial para a caracterização do crime de terrorismo, mas certamente é uma circunstância que será levada em consideração para o cálculo da pena desse cidadão, que passa a ser tratado como autor de um crime qualificado pelo resultado. Beleza? Volta para a tela, Batata. Então, o inciso 5º identifica também como ato de terrorismo o ato de atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa. A pena
reclusão de 12 a 30 anos, além das sanções correspondentes à ameaça ou à violência. Eu vou voltar a falar aqui do inciso 5º, só para novamente frisar aquilo que eu quero que você preste bastante atenção. Qual a diferença da lesão corporal tentada e do homicídio tentado para o ato de terrorismo descrito no artigo 2º, inciso 1º, artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 5º. Vem cá comigo na 2, por gentileza, Batatinha. Entendeu a pergunta? Qual a diferença do crime de homicídio tentado ou lesão corporal tentada para o crime de terrorismo descrito no artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 5º da Lei número 13.260 de 2016, que é a Lei do Terrorismo? É justamente a identificação do elemento subjetivo do injusto. O dano ou o quase dano trazido à vida ou à integridade física de uma determinada pessoa para ser considerado como terrorismo e não simplesmente como tentativa de lesão corporal ou tentativa de homicídio, depende justamente da identificação do elemento subjetivo do injusto e do resultado pretendido pelo agente. Ele tem que primeiro ser motivado por discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, xenofobia ou discriminação contra a religião. E depois o cidadão tem que buscar causar comoção social, danos à paz pública. E mais uma vez eu friso, artigo 2º caput necessariamente deve ser analisado juntamente com os seus incisos, os incisos do parágrafo 1º, para que eu possa realizar a adequação típica adequada. Assim é que, muito provavelmente, o examinador vai lhe perguntar se o simples ato de atentar contra a vida de alguém pode ser considerado como terrorismo. E você sabe que não, porque depende da identificação, da motivação e do resultado pretendido pelo agente. Massa, né? Beleza pura. Volta aí para a tela, Batata. Bora continuar falando do que, professor? Trazendo a análise da causa de exclusão de crime constante do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei de Terrorismo, da Lei número 13.360 de 2016. O que diz o parágrafo 2º, professor? É esse aí que está na sua telinha, ó. O disposto neste artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação penal contida em lei. Vem cá comigo, por gentileza, na 2, Batata. O artigo 2º, parágrafo 2º da Lei do Terrorismo é uma garantia do cidadão de não ter classificada como terrorista a conduta reivindicatória de direitos. Por exemplo, a marcha ou um movimento sindical em direção ao Congresso Nacional, que eventualmente possa até acabar em confronto com a polícia, causando dano ao patrimônio público, nunca poderá ser interpretado e nem atrair para si a responsabilização penal de acordo com a Lei do Terrorismo, por expressa previsão legal. A reivindicação legítima de direitos não pode nunca ser interpretada como um ato terrorista. O parágrafo 2º, portanto, do artigo 2º da Lei 13.360 é uma garantia do cidadão de identificar o que é ato terrorista e diferenciar esse ato terrorista do chamado ato reivindicatório de direito. Não se esqueça disso, cuida-se de regra muito importante, tá bom? Volta para a tela, Batata. Muito bem. Vamos falar agora sobre uma outra figura típica, agora constante do artigo 3º da Lei de Terrorismo, é a incitação ao terrorismo. O que diz o artigo 3º? Promover, constituir, integrar ou prestar auxílio, pessoalmente ou por interposta pessoa, a organização terrorista, pena, reclusão de 5 a 8 anos e multa. Olha lá, qual é a conduta proibida?
Ou seja, qual é o preceito primário da norma penal incriminadora? Promover, constituir, integrar ou prestar auxílio. Vem cá comigo, por gentileza, na 2, Batatinha. A questão que se coloca é a seguinte: não é necessário que o cidadão realize um ato de terrorismo para ser considerado incurso nas penas da lei do terrorismo. Sério, professor? É. Tanto é assim que ele poderá ser responsabilizado, porém com uma pena diminuída em relação àquela pena prevista para os atos terroristas, que variam de 12 a 30 anos, não é verdade? O simples fato de se integrar uma organização, ou como comumente se chama, uma célula terrorista, já atrai para esse indivíduo uma responsabilização penal. E qual é a consequência da prática desses atos preparatórios ou associativos que têm por finalidade a prática do ato terrorista, ainda que este não seja efetivamente colocado em prática? Joga na tela aí, por gentileza, Batatinha. A consequência ou preceito secundário da norma é essa aqui, ó, a aplicação de uma pena privativa de liberdade que varia de 5 até 8 anos, no seu máximo, agregada a uma pena pecuniária, uma pena de multa. Então você tem o crime de incitação ao terrorismo, que é um crime de conduta múltipla, né? Um tipo misto, ou seja, o simples fato de promover, de constituir, de integrar ou prestar auxílio, realizando alternativamente ou conjuntamente todas essas condutas proibidas, trarão para o cidadão a responsabilização penal de acordo com o artigo 3º da Lei 13.360. Beleza? Vamos lá, continuando. Agora vamos falar sobre atos preparatórios. O artigo 5º da Lei do Terrorismo trata especificamente dos chamados atos preparatórios e prevê da seguinte maneira a conduta proibida, que é agora, portanto, tipificada: realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito. Deixa eu conversar com você um pouquinho a respeito do iter criminis. Estamos aqui junto, ô Batata, na 1? Tamo! Você sabe o que é o iter criminis? Iter criminis é o caminho do crime. Ele começa na cabeça do cidadão, quando o cidadão tem uma ideia brilhante. Ah, vou cometer um crime. Essa fase, que é chamada de fase interna do caminho do crime, ou fase interna do iter criminis, é chamada de cogitação. Cogitar é pensar na prática de uma conduta delitiva. Após essa cogitação, nós temos as demais fases do caminho do crime, do iter criminis, que são fases externas, ou seja, que são e representam a exteriorização do pensamento criminoso do agente. Ah, que massa, hein, professor? Vou conversar contigo aqui na 2. Essa exteriorização, ela pode ser caracterizada pela preparação, que nada mais é do que a reunião de todos os elementos, instrumentos, pessoas necessárias à prática criminosa. Ela pode desenvolver-se em direção à execução, que caracteriza-se pela realização da conduta proibida descrita no tipo, do núcleo do verbo constante do tipo penal, e ela pode concluir-se com a consumação delitiva, com a efetiva violação da objetividade jurídica protegida pelo legislador. Então nós temos o iter criminis formado por 4 fases, uma interna e 3 externas: cogitação, preparação, execução e consumação. Via de regra, o direito penal comum prevê que os atos de cogitação, de pensar, não são puníveis. Isso significa dizer que o simples fato de eu pensar em cometer um crime não atrairá para mim, que pensei, responsabilidade penal. É uma garantia do cidadão. Você só pode ser responsabilizado pelo externar de um pensamento, pela realização de uma conduta proibida. É por essa razão que, via de regra, somente a execução e a consumação delitiva atrairão efetivamente responsabilidade penal para o seu autor. A preparação, você pensou que eu tinha me esquecido? Não esqueci. Ela somente será punida em situações excepcionais. Existe uma contravenção penal que caracteriza justamente a responsabilização penal pelo ato preparatório,
que é o fato do cidadão que já fora condenado por crime patrimonial por andar na rua com um simulacro de chave, a chamada chave micha ou um instrumento hábil a abrir fechaduras. Olha só, ele é responsabilizado simplesmente por portar esse instrumento, já ter sido condenado, sem sequer precisar enfiar a chave micha em qualquer fechadura. Outro exemplo está aqui, ó, na lei de terrorismo. A lei de terrorismo não só pune efetivamente e prevê como condutas proibidas o atentado contra a vida, o patrimônio, a incolumidade pública e a paz social, como também traz específica regra que prevê a responsabilização penal, a apenação de quem simplesmente reúne os elementos necessários, os instrumentos necessários para a causação do dano proibido. Por exemplo, o cidadão que compra material químico explosivo para utilizar no ato terrorista. Ele já executou a conduta proibida? Não. Ele deu início, ele realizou a ignição do estopim daquela determinada bomba? Não. Mas isso não significa que ele não terá responsabilidade penal. Sabe por quê? Porque o legislador fez essa escolha. E a escolha está aí no artigo 5º da Lei do Terrorismo. Joga na tela, Batata. Artigo 5º, realizar atos preparatórios de terrorismo com um propósito inequívoco de consumar tal delito. Pena a correspondente ao delito consumado, diminuída de 1/4 até a metade. A pena correspondente ao delito consumado, diminuída de 1/4 até a metade. Vem cá comigo, por gentileza, Batatinha na 1. Você viu, então, que o legislador se preocupa também com a punição dos chamados atos preparatórios. E por se tratarem de atos meramente preparatórios e não de atos de execução da conduta proibida, é que o legislador leva em conta a menor censurabilidade da conduta do agente e prevê uma pena diminuída em relação à pena do crime consumado. A causa de redução da pena, portanto, que permite a punição dos atos preparatórios, varia de 1/4 até a metade. No mínimo, 25% de desconto. No máximo, 50% em relação à conta do ato terrorista. Beleza? Volta para a tela, Batata, por gentileza. E no parágrafo 1º, o legislador prossegue. Incorre nas mesmas penas, ou seja, nas mesmas penas dos atos preparatórios, o agente que, com o propósito de praticar atos de terrorismo, inciso 1º, recrutar, organizar, transportar ou municiar indivíduos que viajem para país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade, ou inciso 2º, fornecer ou receber treinamento em país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade. Vem cá comigo, por gentileza, na 2, Batatinha. O legislador entende que o ato de recrutamento em país estrangeiro de pessoas que efetivamente realizarão atos terroristas em território brasileiro, ou de um cidadão brasileiro, ou mesmo de um residente em território nacional que vá para um território estrangeiro para se, digamos, instrumentalizar, para adquirir o conhecimento necessário para a realização de atos terroristas, técnicas de guerrilha, etc., esse também é considerado um ato preparatório. Então, tanto em relação ao recrutamento, quanto em relação à preparação no estrangeiro de guerrilheiros, de terroristas, esses 2 atos são considerados atos preparatórios e trazem como consequência a aplicação da pena do crime consumado, diminuída de 1/4 à metade, no mesmo molde em que se responsabiliza aquela pessoa que se preocupa em adquirir os instrumentos necessários ou os compostos químicos necessários ou o veículo que será utilizado para a prática do ato terrorista. Muito bem, Batata, joga aqui na 2, por gentileza. Meu querido, minha querida, espero que você esteja gostando. Estamos analisando o terrorismo tintim por tintim aqui no Grande Online. Você sabe, a nossa função é mudar vidas, a começar pela sua. Te espero no próximo bloco. Valeu!